bem-vindos. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso conteúdo do Papoco, tá? Onde a gente vai falar todas as estratégias para vocês criarem uma coleção do zero até a primeira venda, certo? E o nosso tema de hoje foi uma pergunta, tá? Que eu recebi, que eu achei bem interessante, que é como desenvolver uma coleção de moda sem dinheiro. E aí eu peguei até alguns dados aqui para ir passando para vocês também, umas perguntinhas para vocês se fazerem, porque eu achei uma pergunta bem curiosa, né? Porque a gente pensa assim, coleção a gente vai ter que gastar muito dinheiro para poder comprar material, para comprar matéria-prima, né? Não só tecido, mas aviamento, elástico e todo aquele maquinário, enfim, né? Tudo que vai ser necessário para a gente montar uma coleção. E além, né, do maquinário, além dos aviamentos, além dos insumos, ainda tem as pessoas, ainda tem questão de divulgação. E isso, né, a gente fica assim agoniado, né? A gente fica se perguntando como a gente vai desenvolver uma coleção de moda sem dinheiro. E aí, ó, o pessoal falando aqui saudades, Francisco. E aí, me conta. E aí a gente fica pensando, né? Como é que eu vou fazer uma coleção de moda sem dinheiro? Na verdade, qualquer coisa que a gente vá fazer, a gente tem que ter pelo menos um investimento inicial. Né? Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu vou vender água na praia, né? A gente tem aqueles homenzinhos que vendem água no sinal, que vende água na praia. Ele ali comprou a água, nem que tenha sido por 50 centavos, R$1, né? E ele vai vender por R$1,50, R$2, mas ele teve um investimento inicial, né? Para poder comprar aquela matéria-prima, digamos assim, aquele produto que é o que ele está vendendo. Tá? Do mesmo jeito, a gente vai ter que ter um investimento inicial para poder fazer essa coleção. Claro que não precisa ser um investimento milionário, tá? Eu tenho alunos, né, que já se formaram em moda, alunos que não são nem formados. Quando eu digo alunos, são pessoas, né, que de algum modo eu ajudei, passei teorias, passei metodologias, tá? E tenho, né, alunos, na verdade, um aluno específico, eu estou até lembrando agora, que ela fez a primeira coleção dela com R$200. Como, Karine? Dá sim, viu? E aí eu trouxe até alguns dados aqui para vocês, tá? Então, de vez em quando, se eu olhar aqui para o lado, se dar uma pescada, tá? Foi exatamente para trazer mais informação para você que está aí e pensa que, né, e tem essa crença, na verdade, que fazer uma coleção tem que ter muito dinheiro. Para a gente ser empreendedor, vai gastar muita grana e não vai, tá? A gente sabe que tem gente que começa bem pouquinho. Quantas marcas aí, quantos empresários que têm marcas de sucesso hoje começaram costurando na garagem, começaram fazendo, às vezes, na sala de casa, né? E hoje em dia estão aí multimilionários. Então, para a gente pensar exatamente como a gente vai fazer a coleção, a Thalia até falou aí, o bom da coleção é que você compra o que é essencial. Você tem que comprar exatamente como a Thalia Rai está comentando aí, o essencial e não só o essencial. Né? Você tem que ver o que é que você tem afinidade, o que é que você tem como é que eu posso falar, de conhecimento, certo? Para você começar a aplicar isso na sua coleção. Ai, Karine, eu não tenho conhecimento nenhum. Será? Né? Porque a gente, às vezes, também se subestima. A gente, às vezes, acha que não sabe de nada, que os outros sabem mais do que a gente. Mas não, viu? Às vezes você tem muito conhecimento. Ah, eu sou costureira de uma empresa. Ótimo, você já sabe costurar. Você está na vantagem de uma pessoa que quer montar uma marca, por exemplo, que não sabe, né, nada. Ou, né, não sabe nem por onde começar. Então, realmente, é isso que você tem que pensar. Você quer realmente ser uma empreendedora, né? Ter um negócio seu, ser realmente uma pessoa que vai investir em algo que é seu, porque depois que você montar a sua marca, tá? Depois que você montar a sua coleção, ninguém vai tomar ela de você, tá? A não ser que você venda essa marca depois, né, para outra empresa, a não ser que você venda essa coleção, essa marca, né, para outras
Depois que você montar e o negócio estiver dando certo, gente, ninguém segura você. Então você tem que parar para pensar, eu vou montar uma coleção, massa, eu vou ser uma empreendedora, então eu vou ser a pessoa que realmente vou me administrar meu tempo, administrar meu dinheiro, administrar onde eu vou investir, ou eu quero ser uma empregada na área de desenvolvimento de coleção, uma estilista, eu quero ser uma modelista, tá? Eu quero ser uma costureira. Então, tem esses dois caminhos, né, para quem normalmente pensa em montar uma coleção. Ou você vai montar uma coleção para os outros e vai ser uma empregada, e aí realmente você não vai precisar de dinheiro nenhum, né? Você vai estar trabalhando para os outros, mas também o lucro não vai vir para você. Vai para a empresa que está exatamente lhe contratando para você dar o resultado. Ou se você quer ser uma empreendedora, tá? E se você quer ser empreendedora, inclusive escutei isso hoje de um amigo do Boy Magia que trabalha na educação física, ele estava comentando exatamente isso. Eu comecei com equipamento, né? Hoje ele tem uma grande academia, enfim, e ele começou com equipamento alugado, né? Com 4 equipamentos alugados, e aí ele foi juntando dinheiro, conseguiu devolver uma máquina, comprou a máquina com o dinheiro dele. Então, quer dizer, ele investiu muito pouco, né, para ter o mínimo possível e foi ganhando o cliente, né, com o atendimento dele, com o diferencial de mercado, tá? E a Ateliê Rai tá comentando aí, prefiro investir e ter meu próprio negócio. Com certeza, mesmo que demore. Por quê? Porque vai ter a sua cara, você vai poder fazer o que quiser, tá? E outra, né? A gente fica pensando, mas montar um negócio é muito demorado para ter sucesso. Não, se você tiver foco, objetivo, né? E for atrás dos conhecimentos certos, olha o que eu tô comentando aqui, conhecimento, tá? A gente tem que ter conhecimento do máximo de informação que a gente puder. Seja na área de desenvolvimento de coleção, seja na área financeira, seja na área de tecidos, aviamentos. Então, quanto mais você tiver conhecimento, melhor. Por quê? Porque aquela velha história que a mãe diz, né? Todas as mães já disseram isso. Conhecimento ninguém tira de você. E eu digo a mesma coisa, porque estou há quase 20 anos no mercado, graças a Deus. Quem nunca, né, já passou por umas puxadas de tapete? Né, mas nunca, né, perdi um emprego por eu não ter conhecimento, muito pelo contrário, já saí de emprego por eu achar que, não, tô trabalhando, tô me pagando muito pouco e, né, não é isso que eu quero, para a quantidade de conhecimento que eu tenho, para a quantidade de trabalho que eu exerço, né, aqui dentro. E aí eu até anotei aqui algumas coisinhas para ajudar na hora, né, da gente buscar algum investimento, buscar alguma parceria, buscar de alguma forma, né, pessoas ou empresas ou bancos que possam ajudar a gente nesse primeiro investimento. Ou mesmo que não seja um investimento financeiro, mas um investimento em tempo, como é o caso lá do Sebrae, tá? O Sebrae, ele ajuda a gente a montar essa empresa, a pensar em projetos, a pensar nos primeiros planos financeiros, certo? Então, tá pensando em montar uma empresa, tá pensando em realmente montar essa coleção, primeiro você tem que pensar, parar, né, e anotar, eu quero o quê? Quais são as minhas possibilidades, né? Então, já pega aí papel e caneta, se não pegou, né? Vai anotando, nem que seja de cabeça, vai anotando aí em outro celular, dá um jeito de anotando aí as ideias, tá? Porque lembra que essas lives, elas não vão ficar gravadas, certo? E as dicas são para quem tá aqui. Vai anotando. Então, a gente tem que pensar, né, qual é esse projeto que você quer para a sua vida, com relação à criação dessa coleção, tá? Com relação à criação desse produto, quem é esse seu cliente, tá? Quem é esse seu consumidor, porque tudo isso vai ser base para você pensar mais na frente. E aí você pode pensar, Karen, mas tu disse que ia dizer como desenvolver uma coleção sem dinheiro. Na verdade, foi a pergunta. Aí eu estou dando aqui alternativas para você começar essa coleção com o mínimo de investimento possível, né? Com o mínimo de dinheiro saindo do seu bolso, né? Possível. Por quê, gente? Porque tudo hoje em dia é dinheiro. Tempo é dinheiro, conhecimento é dinheiro, chamar outras pessoas para trabalhar na sua empresa é dinheiro. Então, tudo, né, hoje em dia é monetizado. A gente sabe que o YouTube, por exemplo, a gente está assistindo ali um vídeo,
tem uma propaganda no meio. Essa propaganda é o quê? É o YouTube querendo ganhar dinheiro em cima da gente, né? Que a gente sabe que ganha, do mesmo jeito que o Facebook, Instagram e todas as redes sociais, né? Então, por que que você também não monetiza, né? Não faz com que o seu tempo seja rentável também, tá? Por quê? Para você pensar em como você pode ter a sua marca, aí lá na frente, né, até menos de um ano, tem gente que tem retorno, tem gente que tem lucro, né, e aí essas pessoas, né, que eu tô aqui lembrando de algumas, depois chegam agradecendo, por quê? Ai, Karine, consegui colocar meu filho no colégio melhor, estou pagando as últimas prestações do meu carro. Ah, eu vou conseguir comprar uma casa para mim. Sonho, gente, sonho. Então, imagina você montar a sua empresa agora, tá? A sua coleção, ela começar a vender. Gente, a gente sabe que moda vende o ano todo, tá? Independente de crise, independente do que digam, mas a moda, ela vende o ano todo. Claro que tem segmentos, né, que vendem mais do que outros, né? Isso eu vou deixar mais pro finalzinho, tá? Para falar para vocês que segmentos são esses que dá pra gente trabalhar com um investimento, né, pouquinho e que vendem mais, tá? Então, aguenta as pontas aí, tá? E aí você montando a sua marca, imagina aí você montando a sua marca daqui a 2 anos, né, 3 anos. O que é que você vai estar fazendo com esse lucro? Vai estar viajando, tá? Com certeza vai ter investido já em equipamentos melhores, trabalhando com uma equipe maior, né? Uma equipe até mais, muitas vezes mais profissional, mais capacitada. Então, isso é tudo questão de tempo, tá? Mas, para quem vai começar e não tem um norte, primeira coisa é saber quem é o público, saber o que vai fazer, né, de cara, né, tem gente que está assistindo que já é meu aluno, né, lá do curso do GPS, né, GPS da coleção, e é a primeira coisa que eu digo para eles, e aí, gente, público, qual é o público de vocês, qual é o segmento de moda de vocês, e aí a gente parte para as outras, né, as outras etapas, e aí no caso, né, quando a gente pensa em como eu vou desenvolver essa coleção com o mínimo de dinheiro possível, eu vou pensar em alternativas, né, o Sebrae é uma alternativa, como eu já comentei aqui, né, e ele vai determinar, até coloquei aqui uma pesquinha, né, ele vai lhe ajudar a determinar que gastos são esses, né, quanto tempo você vai ter lucro, né, com esse investimento inicial que você vai ter, né, o que você vai precisar. Vou precisar de costureira, vou precisar de modelista, vou precisar de uma pessoa que desenhe para mim. Às vezes a gente nem precisa dessa quantidade de gente toda. Por quê? Porque você já tem alguma dessas habilidades. Você já sabe costurar, você já sabe modelar, né? Você olha muitas vezes uma roupa na internet, né? Uma blusa, e você já vai aí montando essas, como é que eu posso dizer? Essas suas peças protótipos, né? Essas suas primeiras peças para a sua coleção. A loja Lina tá perguntando, Karine, essa coleção é de roupa feminina? É de roupa feminina, tá? A gente pode investir muito pouco numa coleção de roupa feminina, tá? Por exemplo, né, já vou dando um exemplo aqui também de roupa feminina. Como eu posso investir menos numa roupa feminina? A gente sabe que tem várias empresas, né, várias marcas grandes que vendem ali os retalhos, pedaços de tecidos que sobraram, as próprias lojas de atacado que vendem tecido, né, compra o rolo de tecido, e aí sobrou ali 3 metros, 4 metros, e ninguém quer aqueles 4 metros. Ela vende bem mais em conta. É você começar a descobrir aí que lojas são essas, né, que lojas têm essa, é que eu posso dizer, esse estilo de venda, para você já até fazer alguma parceria, para você já ir fazendo também algum tipo de trabalho com elas. Por quê? Porque você já vai comprar tecidos praticamente exclusivos, né? Porque vai estar no finzinho do tecido para você, para a sua loja. Do mesmo jeito, aviamento, tipo botão, zíper. A gente sabe que tem várias lojas, né, de aviamentos em geral, que vendem bem mais barato aqueles aviamentos, ou que já vão entrar fora de linha, ou que, né, não tá mais no estoque. Então, isso também é uma questão de a gente procurar. E tem fábricas, confecções, né, grandes, também, que depois de um certo tempo vende, né, botão, viés, alguns aviamentos, quando, né, não vai mais ser fabricado, não vai ser mais usado. E a gente sabe que com essa crise, muita empresa, né, algumas fecharam, algumas vão fechar, né? E aí elas vão querer fazer o quê? Mandar esses aviamentos para algum lugar, e aí elas vão querer vender para poder pagar as suas contas, e vão vender bem mais em conta também.
Inclusive, fiquei sabendo de uma empresa, infelizmente, grande aqui de Fortaleza, pelo menos ela parecia, né, ser grande, que, né, fechou e já está nesse processo de querer vender seus maquinários. Então, a gente já começa a pensar nessas alternativas mais baratas para a gente conseguir maquinário, conseguir aviamentos, certo? Passou aqui uma outra pergunta, deixa eu só subir aqui. Como faço para participar de feiras, né, de moda, para conhecer as tendências? Por quê? Né? É uma ótima pergunta também com relação à tendência, né? Vai ser um outro assunto que eu vou falar em live. Não necessariamente nesse primeiro momento, né? Falando principalmente da gente desenvolver uma coleção mais em conta, a gente precisa trabalhar com a tendência do momento, tá? Mas a gente sabe que essas tendências, né, em pouco tempo, ali depois 2, 3, 4 semanas dessas feiras, que são realmente feiras fechadas, tá, Rai? Depois de algumas semanas, a gente já consegue encontrar na internet ali algumas pistas, né, do que vai vir de tendência. E eu vou fazer uma live de tendência sim, certo? Por que eu vou fazer uma live de tendência? Porque é uma coisa que eu respondo sempre, que comentam sempre, como tenho mais criatividade, como tenho informação de tendência, e eu vou fazer uma especial só disso, tá? Vou procurar te dizer no direct depois, viu, Mai? Mai perguntando aqui qual é a loja, né? No caso, qual é a empresa, né? Que vai passar por esse momento. E aí, deixa eu ver aqui. Ah, sim. E aí a pergunta, né, que veio em seguida essa de como desenvolver uma coleção de modas sem dinheiro. Como é que a pessoa se organizaria para seguir esses passos, né, do sem dinheiro, tá? Porque lembra que sem dinheiro total você não vai conseguir, né? Você tem que ter pelo menos investimento inicial. Como você se organiza? Literalmente, pega ali papel e caneta e vamos lá colocar no papel todas as suas possibilidades. Que possibilidades, Karine? Pessoa que eu conheço, tá? Então, pessoas que eu conheço da área da moda que podem me ajudar. E aí, o ajudar, não necessariamente, ela vai fazer o trabalho para você completamente de graça, mas muitas vezes ela faz por um valor muito mais em conta. Do mesmo jeito, empresas, né? Como vocês estão comentando aqui nos comentários, estão dizendo aí nos comentários, que a gente tem empresas, né? Que muitas vezes vendem retalhos mais barato, tecidos mais barato, né? Porque tá terminando o estoque. Você tem que ver quais são as suas possibilidades, tá? Como eu falei, sei modelar, sei costurar, sei desenhar. Então, pronto, se eu já sei modelar, eu não vou precisar contratar uma modelista, porque quem vai modelar sou eu. Então, quanto mais informação, quanto mais conhecimento você tiver, melhor, porque você não vai precisar, digamos assim, gastar, né, investir em outros profissionais para fazer o trabalho que você já sabe, certo? Então, esse um dos pontos, conhecimento. Conhecimento nunca é demais. Conhecimento de tecido, conhecimento de maquinário, certo? E aí, continuando aqui, né? Minha folha era essa. Sim, porque as pessoas erram, né? Quando elas vão começar uma coleção. Já vi acontecer várias vezes, né? Inclusive, né, alguém perguntou de moda feminina. Normalmente, né, o grande erro é querer trabalhar com o que todo mundo já trabalha. Não, eu vou trabalhar com moda feminina porque é o que dá dinheiro. Será que é o que você tem mais afinidade? Também tem que pensar nisso, tá? Então, tem que realmente, como a Rai tá comentando aí, tem que estudar todos os caminhos, né? Que caminhos? Será que não ficaria mais interessante se eu trabalhasse com moda praia, que não é um segmento tão explorado, ou com o infantil? Lembra que o infantil você pode vender até um pouco mais caro, né, se for uma roupa mais trabalhada, né, e em um determinado momento você também já começa a ter um retorno maior, né? Será que não é o público masculino? Público masculino a gente sabe que é fiel, né? Se ele gostou da sua roupa, da sua blusa, da sua calça, ele volta e ele ainda fala para os amigos, tá? Eu tenho um ateliê montado e quero ficar no plus size. Sei modelar, criar, só que a dúvida é locação ou venda. Gostei também. Inclusive, vou fazer uma live e me pediram muito só sobre moda plus size, né? Aí, o ideal é você começar produzindo alguma coisa, né, dentro do seu ateliê,
aí fazer fotos, começar a divulgar, e aí essas peças que você está fazendo, está deixando lá no seu ateliê, já é a sua divulgação. E aí você pode trabalhar com as duas formas, você pode trabalhar com essa peça que já está feita lá no seu ateliê, tanto para venda, como, né, para locação. Agora você tem que selecionar, tá? Deixa eu procurar aqui qual foi o próximo ponto, né? E aí, obviamente, você tem que começar a pensar nos benefícios, certo? Que a gente fica pensando só nos malefícios, só nos obstáculos, né? A gente tem que pensar nos benefícios de procurar esses caminhos alternativos, tá? Por exemplo, o plus size, né? Que passou o nome dela, que a Cláudia falou, né? O plus size que a Cláudia falou. Plus size é um segmento que cresceu muito, tá? Muito mesmo, e tende realmente a crescer cada vez mais. A gente sabe aí os dados da galerinha, né? Infelizmente, a população mundial cada vez mais obesa, né? E isso a gente sabe que como é que eu posso dizer? É motivo, né? Decorrência de estresse, da alimentação da gente que não é tão saudável, né? E a gente sabe que a pessoa, por mais que esteja ali acima do seu peso, ela quer se vestir bem, ela quer se vestir na moda. E aí tem gente que fica pensando, ai, Karine, mas fazer plus size, sei lá, é tão chato, é tão ruim, não dá pra gente inovar. Você que pensa, né? Você pensar só em problema, só em obstáculo, realmente não vai sair pra canto nenhum, tá? E aí, exatamente um exemplo que me vem na cabeça você conhece uma amiga que foi traída pelo namorado, e ela fica ali, ó, pensando naquilo, dias, meses, e não sai do canto, não consegue melhorar, não consegue encontrar a solução. É a mesma coisa, tá? Da gente quando tá com um problema e fica lá rodando no problema e não, né, pensa em soluções para esse problema, tá? A gente tem que pensar em como a gente pode trazer um benefício em cima desse problema, né, que a gente está dizendo aqui, que é a falta de dinheiro, né? E essa falta de dinheiro a gente pode contornar como? Né? Como eu já falei, parcerias, a gente pode contornar indo atrás de algum tipo de empréstimo, né, ou em um banco, ou alguma orientação profissional, como é o caso do Sebrae. A gente pode ir atrás de lojas ou de empresas que vendam mais em conta algum tecido, algum aviamento, certo? Agora a gente vai ter que ter um mínimo para investir. Isso, obviamente, não tem como eu comentar. Vê o que foi que eu tinha comentado logo aqui? Um outro erro também, que quando a galerinha tá começando, realmente pisa na bola. Com 1 ano, tá, de empresa, por favor, não tire dinheiro dessa sua empresa. O dinheiro que entrou, tá? Tira ali o mínimo para você viver, tá? Infelizmente, eu tenho que dizer isso, certo? Porque eu já vi muitas pessoas passando perrengue por conta disso. Tira o mínimo para você realmente ter uma vida legal, e o resto invista todo na sua empresa. Invista em comprar maquinário, invista em comprar tecidos, invista em cada vez mais você melhorar. Porque quanto mais você vai investindo em você e na sua empresa, mais ela vai crescer. Quantas empresas aí a gente não vê estudos de caso de empresas, né, hoje em dia grandes, que em pouco tempo, 4, 5 anos atrás, era bem miudinha, e obviamente, né, a visão do dono ou da dona, né, do empreendedor, que é o que a gente quer ser, né, como a Andrea comentou, que quer montar a marca dela, né, aqui no YouTube. A gente tem que realmente pensar no que eu vou investir, como eu vou investir para ter esse maior retorno, certo? Eu tô vendo que vocês estão perguntando, deixa eu aqui ver as perguntas. Eu quero trabalhar com o público plus size, né? Moda praia e lingerie. Quero uma parceria ou até mesmo a sociedade. E aí, deixa eu aproveitar e entrar aqui nos segmentos, certo? Que são menos, né, complicados pra gente, né, não ter tanto investimento no começo. Né? Vocês estão falando aí de plus size, pode ser até que o plus size seja, nesse primeiro momento, bem interessante para você, mas o plus size ele vai requerer ali um pouquinho mais de investimento no começo, porque são peças maiores, automaticamente são tecidos maiores. Então, 2 segmentos que eu indico aqui para vocês entrarem e não ter um grande investimento inicial, é praia, tá? E fitness. Praia por quê? Por exemplo, vou fazer um biquíni. Eu não necessariamente preciso fazer um biquíni de bojo.
Posso fazer um biquíni cortininha, né, com a calcinha normal de lacinho. Não preciso de grandes acessórios, não preciso de grandes adereços. E aí você começa vendendo esse biquíni, pode ser aí o plus size, por exemplo, que vocês estão comentando. E aí eu posso trabalhar com esse biquíni, ainda que seja simples, certo? Mas eu já vou iniciando, já vou entrando no mercado e eu já vou criando aí um conhecimento de como as coisas funcionam, certo? Como esse mercado funciona. E eu vou criando o que a gente diz, né? Casca grossa com relação ao mercado, tá? A Cláudia perguntou, fiz uma pesquisa e aqui em Floripa não tem um ateliê direcionado à moda plus size. Ótimo também. Então, a pesquisa, ela é fundamental. Por quê? Porque ela é a base do conhecimento. Então, se você já está vendo que você não tem concorrente, isso já é uma grande vantagem para você, tá? O Ateliê Rai perguntou, seria interessante uma coleção plus size de roupa de dança do ventre ou uma mini coleção? Seria, no caso, uma mini coleção, né? Para poder começar. Porque você vai começar com uma grande coleção, por exemplo, de 30 looks, né? Você vai ter que ter um investimento inicial muito grande. Então, começa aí com 2, 3 looks, faz foto, divulga, e aí você começa, né, a trabalhar em cima disso. Trabalhar no que você já tem, no que você já está criando para vender, né, para alugar, né, ou para fazer por encomenda, certo? A Andrea está perguntando, uma empresa pode ter mais de um perfil de cliente ideal? Pode. Agora, para iniciar, né, principalmente para a gente, nesse primeiro momento que vai iniciar a coleção, o ideal é que a gente tenha um perfil. Por quê? Porque digamos que você vai focar em 2. Um perfil super romântico e um perfil super sexy, né, da minha cliente. Aí, a sua cliente romântica, ela vai olhar e dizer assim, eu não vou comprar nessa loja não, porque olha essas roupas aqui. Tudo com decotão, tudo com transparência, vixe, não, meu perfil não. E aí ela passa e não vê, não se identifica com a marca. Do mesmo jeito, a mulher que é sexy, ela olha, né, pra roupa super sexy, decotada, mega, né, brilhosa, a gente sabe que as meninas sexy gostam, né? E aí olha pro lado e vê umas roupas estilo bonequinha, de babadinho, floral. Não vou entrar nessa loja, não. Não vou entrar porque eu não me identifiquei com ela. Nem a loja sabe o que é que ela quer. Então, é um dos erros também de quem está começando. Não ter um foco, né? Não ter aí um cliente ideal para a gente trabalhar inicialmente. E aí, quando a gente trabalha com vários perfis, o cliente não se identifica, automaticamente ele não sabe com o que você trabalha, qual é o estilo que você trabalha, qual é o tecido que você trabalha, né? Então, ele não cria essa identificação e ele acaba indo para uma marca concorrente. E aí fica o quê? Com matéria-prima estocada, com produto estocado, e aí você fica, eu errei, com certeza foi na hora da divulgação, com certeza foi o tecido que eu errei. Não, você não focou no público correto, tá? E o público não é só o estilo, tá? O público tem que ter, a gente tem que pensar quais são os preços que ele costuma comprar, a gente tem que pensar aonde ele costuma comprar. Digamos que você vai vender para mulher e ela passa o dia num bairro X, e ela vai para o bairro Y, que é o que ela mora, só à noite para ir dormir. É lógico que é muito mais interessante para você montar uma loja no bairro X, tá? Por quê? Porque é onde ela passa mais tempo. Ela chega lá de manhã, vai almoçar nesse bairro X, no intervalo do trabalho. À tarde, ela tira uma horinha de folga ali, vai espairecer, desce, vai tomar um cafezinho nesse bairro X, né? E quando ela chega em casa no bairro Y, é só para dormir, né? Então, a gente também tem que pensar até na localização aonde eu vou montar minha loja. Claro, né, se você quiser montar uma loja. Mas nesse primeiro momento, minha dica do coração é foquem nas redes sociais, foquem na internet. Porque vocês conseguem fazer tudo 0800, né? E é o foco exatamente da live, né? A gente trabalhar com o mínimo de investimento possível. Praticamente, né, sem dinheiro. Eu tinha colocado mais alguma coisa aqui. Tá aqui na minha folha que caiu. Outro lugar que também a gente consegue parcerias, a gente consegue até informação, tá? Dessas empresas que estão ou vendendo maquinário mais barato, ou que estão vendendo algum tipo de tecido mais em conta, são os sindicatos, né? Um sinditexto, um sindiconfecção, né? Um sindicato da área da gente, né? Da moda, da área de confecção, da área industrial, aí da sua cidade, aí da sua região, que com certeza
eles sabem te dar essa informação, certo? O banco, né, o BNDES, a gente sabe que ele tem, né, uma linha lá de investimento, de financiamento para essas pequenas empresas, tá? Então, o BNDES também, ele ajuda muito quem está começando, certo? Os sindicatos das costureiras também, que eu me lembrei agora aqui, também, né? A gente sabe que tem muita costureira que com o tempo, né? Ou desiste de costurar, vai para outro mercado, comprou uma máquina e não quer mais. Então, por que não? Grupos, gente, no Facebook, para que coisa melhor? Só o que tem é grupo no Facebook, onde a gente encontra essas informações. Gente querendo vender algum produto, gente querendo vender alguma marca, gente querendo vender alguma máquina, né, alguma matéria-prima. A Ateliê Rai está comentando, se eu escolher material mais em conta, isso permite que eu cobre mais barato também, né? Com certeza. Né? Obviamente que o tecido mais em conta vai fazer com que barateie aí teus custos, certeza. O que mais que eu tinha comentado? Falei do falei da praia, não falei do fitness, por isso que eu anoto, gente, que eu vou começando aqui, eu respondo as perguntas, aí mudo o assunto, eu esqueço. O fitness, por que que eu também sugiro o fitness para ser um produto aí, uma linha sua, para você entrar no mercado gastando o mínimo possível? Porque o fitness, normalmente, né, são os mesmos tecidos, né, digamos que sejam suplex, né, você vai trabalhar lá com suplex, aí tem o suplex liso, suplex estampado, aí tem aquele suplex um pouco mais resistente, você trabalha com um tecido, um exemplo aqui, tá? E aí, trabalhando com esse tecido, você pode fazer diferentes estilos de looks. Desde uma calça legging, né, comprida, até uma mais curtinha, um top mais recortado, pode trabalhar liso com estampado. E aí, o que é esse trabalhar liso com estampado? Já vou dando a dica aqui para você, tá? Normalmente, quando tem muito recorte na peça, o que é o recorte? Você está trabalhando ali com um top, imagina aí um top, aí o top tem um detalhe de liso aqui do lado, um detalhe estampado aqui com a estampa, sei lá, um azul, aqui no meio, aí aqui atrás ela já colocou uma outra estampa que lembra essa azul, mas não é a mesma. Quando você vê assim a peça muito recortada com vários detalhes, né, aquilo ali é aproveitando os buracos dos tecidos. O que é isso, Karine? Quando a gente vai cortar, né, a peça, vou cortar essa blusa minha aqui, aí tem essa cava, tá? Essa cava, ela vai fazer um buraco lá no meu tecido. E vai ficar, por exemplo, um buraco assim, eu consigo encaixar ali um pedaço num bojo, consigo encaixar ali a lateral, né, da base aqui, de um top. E aí, a gente vendo ali os buracos, depois que a gente vai fazer o corte, a gente consegue aproveitar mais o tecido, tá? A gente não vai ter tanto desperdício, a gente vai economizar mais dinheiro, a gente vai conseguir fazer mais peças, certo? E aí, com tudo, né? Você não precisa fazer na primeira coleção, peças super complicadas, pode fazer peças mais fáceis, né, da gente costurar, por exemplo, principalmente se você, né, já souber. Então, o ideal é que você já tenha esse conhecimento, vá atrás desse conhecimento, certo? A Ateliê tá perguntando aqui também, se eu escolher material mais barato, eu respondi, né? Eu sempre espero promoção nas jatos especiais Black Friday. Olha a dica da Ateliê Rai, ótimo! Ficar ligada nas promoções, certo? Adorei também a dica. A Deia falou aqui no YouTube, né, quer montar a marca dela, ótimo. E tem que montar mesmo, gente, que foi a pergunta que eu comecei aqui a live. Eu quero desenvolver uma coleção de moda sem dinheiro. Massa, beleza. Mas você tem que ter algum investimento inicial, principalmente se você quer realmente ser empreendedor, empreendedora. Agora, se você não quer gastar dinheiro nenhum, aí você vai criar coleção, né, dentro, né, de uma fábrica, dentro de uma confecção para os outros, e não para você. Então, o lucro não vai ser seu. Aí, Debbie está perguntando, estou pensando em começar com peças personalizadas, o que você acha? O que você chama de personalizada? Tipo, é uma blusa como essa, você faz um bordado com o nome da pessoa, tá? Tu falou aí, me veio uma pessoa aqui em Fortaleza, né, que tá trabalhando com ateliê, que começou também com quase 0,800 de gasto. Ela começou só com t-shirt, é um menino. Ele começou só com t-shirt, né, uma t-shirtzinha, né, golinha careca mesmo, manguinha. Para as meninas já foi estilo baby look. E aí ele fez vários bordados bem baratos, tá? Não eram bordados grandes, com frases, né, te amo,
frases de motivação, algumas frases, né, mais políticas, né, estilo alguma coisa fora Bolsonaro, tá? Não sou nem a favor nem contra, tá? Tô me abstendo dessa questão política, tá? E ele fez só nessa veia, tá? E é óbvio, ele tinha um foco muito bem definido do público e começou a vender, começou a participar de feiras, começou a participar de mercados colaborativos aqui em Fortaleza, e hoje em dia ele já está bem mais amplo, não só com as t-shirts bordadas, mas também com t-shirts estampadas, sublimadas, certo? Então, começar com o personalizado pode ser até uma forma, mas desde que você tenha ali um padrão, tá fazendo as t-shirts tudo igual, tá? Pra menina tu faz estilo baby look, e pra menino tu faz o estilo mesmo, blusa, gola careca mesmo. E aí tu vai bordando, tá? De acordo com algum tema que tu vá trabalhando, tá? É bem legal. Não sei se o personalizado é nesse sentido. Como que sabemos que não vai dar bolinha no tecido para não comprar errado? Vixe, Bruna, essa daí é uma pergunta que não tem como sair barato, viu? Um tecido... A bolinha se chama peeling, tá? Vou pedir pra Patrick até anotar isso daí. Patrick, anota aí essa observação da bolinha. Pode colocar tecido com bolinha, porque eu vou lembrar o que é. Bruna, por quê? Os tecidos que não criam bolinha, né? Que não criam peeling, ele realmente tem uma... como é que eu posso falar? Uma torção de fio, né? Porque tu sabe que aqui é tudo fibra, tudo fio. E aí eles têm uma torção de fio diferenciado, tá? Então, acaba sendo realmente uma forma de produzir o tecido mais caro. Mas eu vou fazer até uma boa lembrança. Eu vou ver como é que tá minha live de tecido, que tá marcada para algum desses dias, se não me engano, da semana que vem, tá? Maiara tá perguntando, tem algum problema eu revender e em paralelo eu ir fazendo as minhas peças com minha marca? Olha, ótima ideia aí da Maiara também, gente. Então, se você quer começar aí ganhando um dinheiro já com produtos, né, já existentes, também é uma boa. E aí, em paralelo, você vai vendendo o seu. O ideal é que esse produto que você vai vender não concorra, né, diretamente com o seu, certo? Como assim, Karine? Eu vou vender lingerie, né? E o Karine trabalha com lingerie, né, na Santa Passion. E aí eu vendo, né, eu vou comprar lingerie da Santa Passion para vender. Mas eu vou fabricar lingerie também. Aí eu vou fabricar as mesmas lingeries, né? Não vou. Então, o ideal é você trabalhar com a lingerie tipo super sensual, super sexy, e a sua você fabricar básica, por exemplo, tá? Mas, obviamente, pode ser um produto complementar. Você pode vender bijuteria, né, e fabricar blusas, né, como a Bruna comentou aí. Foi a Bruna? Não, acho que foi a outra, eu esqueci o nome agora. Ai, gente, só horrível, com a Deb, né? E aí, como a Deb comentou, você vai fazer blusas e vender bijuterias, tá? Vou revender lingerie e fabricar biquíni. Pronto, um complementa o outro. De boa, tranquilo e calmo. Tá, gente? Eu vou encerrar nossa live, tá? Porque eu vou já entrar em aula com os meus aluninhos, certo? De pós. E amanhã temos live, certo? Também do Papoco, 5 horas da tarde. Não tô só com o meu cronograma aqui, porque eu já botei aqui todos os temas da semana, certo? A Débora também quer revender Santa Passion, tô te devendo a resposta, eu vou cobrar as meninas pra saber, certo? E aí, deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Acho que não, tá? Mas lembrem-se de não ficar focando, tá? Só nos problemas, foquem nas oportunidades, tá? Não fiquem feitas, eu fico brincando com meus alunos, não fiquem feitas barata tonta só rodando ali naquele problema, não. Tô com problema? Beleza, eu já sei que eu tô com problema. Quais são as possíveis soluções que eu tenho? Senta, respira, anota num papel, tá? Todas as possibilidades, todas as formas que você tem de sair desse problema, tá? Por quê? Porque aí sim você vai estar pensando como uma mulher empreendedora, certo? Uma mulher que realmente vai atrás do que quer e do que ama, certo? E amanhã tem live, 5 horas, do Papoco. Avisem a galerinha, certo? Eu vou começar a aula e aí assim que eu tiver um tempinho, de hoje para amanhã, eu já faço a arte para divulgar qual é o tema, tá certo? Beijo! E eu espero vocês amanhã, tá? Beijo!